paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom podermos meditar mais uma vez na Palavra de Deus. E eu te convido a meditarmos juntos no livro de Salmo número 9, versículo 18, que diz assim: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Às vezes é essa a situação que nós enfrentamos. Às vezes, quando estamos angustiados, necessitados, aflitos, angustiados com alguma situação, a impressão que nós temos é que aquela situação não vai acabar nunca, que aquilo vai se prolongar para sempre. E a palavra de Deus aqui diz: o necessitado não será esquecido para sempre. Às vezes a gente tem essa sensação de que nós fomos esquecidos e de que aquela situação não tem fim. O problema, a dor, a angústia tem esse poder de tirar, de roubar a nossa esperança e de nos impedir de ver além daquela situação, de nos impedir de ver além daquele problema. Então, a sensação que nós temos, a impressão que nós temos, que nós sentimos dentro de nós, a dor, a angústia, nos cega de uma maneira e nos impede de ver, de ter esperança, de sonhar, de se ver fora daquela situação. Parece que aquela situação não vai acabar nunca, parece que aquela situação não vai ter fim, mas a palavra de Deus diz que isso não vai durar para sempre. A nossa dor não dura para sempre, A noite dura, a angústia pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes parece que a noite não tem fim, e às vezes parece que aquela situação não vai acabar nunca, vai se prolongar, vai se perpetuar. Mas aí a gente precisa fazer como o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E às vezes, quando nós estamos imersos no problema, quando a gente está no centro, no meio daquela situação, daquela dor, daquela angústia, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver o fim daquela situação, a gente não consegue enxergar uma solução, mas o Senhor tem a solução certa, no tempo certo. O Senhor tem a estratégia certa. E meditando na palavra de Deus, enquanto eu estava lendo esse versículo e o Senhor estava ministrando no meu coração, eu me lembrei que há poucos dias atrás, eu estava brincando jogando xadrez com a minha filha, com a Yasmin. E a gente estava jogando xadrez e eu não sou tão boa assim no xadrez, vocês vão perceber com a história que eu vou contar, mas eu gosto de jogar, de desenvolver o raciocínio, as estratégias, enfim. Eu sei que eu estava jogando xadrez com a Yasmin e a Yasmin fez uma jogada que colocou meu rei em xeque. E eu comecei a olhar a situação e tentar encontrar, como tirar o meu rei daquela situação, da situação ali de xeque. E eu pensei, se eu colocar nessa casa, essa peça vai pegar. Se eu colocar para frente, essa peça vai pegar. Se eu colocar para trás, se eu recuar, essa outra peça vai pegar. E aí eu falei: Yasmin, xeque mate. Fim de jogo, não tem aonde eu colocar o meu rei, não tem como eu me livrar dessa situação. E aí a minha irmã, que estava de fora, a gente estava num almoço em família, e a minha irmã que estava de fora, ela falou assim: Nessa, por que aquela peça sua lá não pega essa peça aqui da Yasmin que está te colocando em xeque? E eu falei: uau! Tão simples, tão fácil, como que eu não estava enxergando isso, Uma peça estava ali muito bem colocada e poderia facilmente pegar essa peça da Yasmin que estava me colocando em xeque, mas eu estava tão preocupada em fugir, eu estava tão preocupada em escapar, eu estava tão imersa naquela situação ali que para mim aquele já era o fim de jogo. Eu falei: checkmate, acabou, não tem o que eu fazer, tô encurralada, não tem como eu sair. Mas alguém que estava de fora, percebendo toda aquela jogada, falou: é simples, você consegue eliminar essa peça dela com facilidade, A sua peça está bem posicionada, você consegue eliminar. E é um exemplo simples, de um jogo de estratégia, que é de apenas um jogo, de apenas uma brincadeira, mas que retrata, às vezes, situações da nossa vida. Às vezes a gente está passando por alguma situação e a gente se sente encurralada e a gente não consegue ver a saída, e aí a gente pensa: fim de jogo para mim, checkmate, Não tem como eu sair dessa situação. Para onde eu for,
eu não tenho alternativa, né? Se eu for para lá, se eu for para cá, essa jogada não vai me livrar disso, aquela jogada. E aí a gente pensa, acabou, é checkmate, é o fim da minha história, é o fim do jogo para mim. Mas aí a gente precisa clamar pelo Senhor, né? Aquele que tem a visão do macro, aquele que enxerga o todo, aquele que tem todas as estratégias, aquele que comanda todas as coisas. E aí ele fala, minha filha, é só fazer isso, né? Olha ali está o livramento, ali está o escape, ali está a saída, ali está a solução. E detalhe, né? Depois que eu consegui me livrar dessa situação, ainda tinha muito jogo pela frente. Eu consegui reverter, eu ainda consegui vencer a partida. Então, às vezes a gente pensa que aquele é o nosso fim, que o nosso jogo acaba ali, que a nossa vida acaba ali, que ali é o ponto final pra gente. Mas aí, às vezes, uma simples estratégia que o Senhor nos dá, né? Parece simples, mas na verdade aquele é o escape, aquele é o que faltava. Aquilo é a mão de Deus entrando e agindo e trabalhando em nosso favor. Então, meus irmãos, ainda não é o fim. Não é o fim do jogo para você. Por mais que o seu oponente pensa que conseguiu te encurralar, né, que te deixar encurralado, eleve seus olhos para os montes. Clame ao Senhor. O Senhor tem a visão do todo. O Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. E Ele pode te mostrar a saída. Às vezes a saída, a solução é mais simples do que você pensa. Está mais perto do que você pensa. É mais acessível do que você pensa, mas você fica ali tão preocupado, tão focado naquele problema, tão preocupada naquilo que te cerca, naquilo que te abate, naquilo que te abala, e aquilo vai roubando a sua fé cada dia mais, e aquilo vai minando a sua esperança cada dia mais, e quanto mais prostrados nós estamos, quanto mais angustiados nós ficamos, parece que a nossa mente vai se fechando ainda mais. Então o que a gente precisa fazer é olhar para o alto, é falar, Deus, vem ao meu encontro, o Senhor é o meu socorro. Realmente, no meu lado eu me sinto cercada, no meu lado eu me sinto pressionada, mas eu elevo os meus olhos para os montes, eu olho para o alto, eu olho para o meu Senhor, e é de lá que vem o meu socorro. Então, saia desse lugar de desespero, de angústia, né, de pressão, e olhe para cima e peça ao Senhor para trazer o escape, para trazer o livramento, para trazer a direção, para te mostrar a solução, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele tem o poder de mudar, né, de intervir, de trazer direções e estratégias que às vezes a gente não está vendo, que às vezes a gente não está imaginando, que às vezes a gente não está enxergando. O nosso Deus tem esse poder. Então que o Senhor continue falando no seu coração, renovando as suas forças, renovando a sua esperança. Não perca a esperança. A Bíblia fala, né, que há esperança para aquela árvore que foi cortada, que é o cheiro das águas, né? Ela vai brotar, o cheiro das águas, ela vai produzir, haverão novos ramos. Então existe esperança, mesmo que pareça o fim, mesmo que pareça que a árvore está cortada, está largada na terra, o seu tronco, a sua raiz, ao cheiro das águas, essa árvore pode reviver, e o Senhor tem poder para fazer isso. As águas do Espírito, os rios do Senhor têm poder para fazer isso, para ressuscitar qualquer sonho, qualquer esperança, qualquer expectativa que pareça que acabou, que pareça que é o fim, né? Mas o Senhor tem esse poder. E como a palavra de Deus diz, o necessitado não será esquecido para sempre. O Senhor nunca esquece os seus, o Senhor nunca abandona os seus. Por mais que a gente tenha essa sensação, por mais que às vezes a gente se sinta assim, o Senhor tem a solução certa no tempo certo para aquilo que você precisa.